E você falou de um ponto que a gente tem que falar aqui, né? Você falou estádio, né? Estádio é importante. Primeiro, vai ser aqui, do lado aqui, do gasômetro. Estamos vendo... Já tá definido? Como é que tá isso aí? Então, existe uma vontade política de reconhecer que o Flamengo faz jus a ter esse espaço, né? Então, o prefeito já reconheceu que vai ajudar na parte... Muita coisa passa pela prefeitura, né? E o governo federal também manifestou esse interesse. A gente está falando com a Caixa Econômica Federal, que é, vamos dizer assim, a dona do terreno, a grosso modo, porque ela é, na verdade, a gestora de um fundo que é dona do terreno. Mas esse é um fundo próprio dela e tal, então ela tem esse poder. Então o Flamengo está negociando uma compra desse terreno por um valor razoável, mas isso está caminhando e o presidente Rodolfo Landim está tocando isso pessoalmente com a presidente da Caixa, que é a Daniela. Então, assim, eu sei que ele tá falando, ele me falou esses dias que ele vai ter mais uma reunião com ela e tal. E o negócio tá caminhando, né? É muito importante, mas o estádio demora 4, 5 anos para ser feito. Não é uma coisa. A gente tá muito focado agora na licitação do Maracanã. São duas coisas que vão andar paralelas. Assim, uma coisa não exclui a outra. O Flamengo tendo o estádio, ele não vai deixar o Maracanã. Porque o Rio de Janeiro tem 4 grandes times. Tem um estádio pequeno, que é o Vasco. O Fluminense não tem estádio, o Flamengo não tem estádio, o Botafogo tá usando o estádio municipal, mas que é um estádio olímpico que eles mesmos também não acham maravilhoso. O que acontece, então? Tem espaço para Maracanã mais um, entendeu? Tem espaço. Então, hoje a prioridade é participar da licitação do Maracanã, porque o edital foi publicado e está previsto 27 de outubro ser feita a licitação. Então, a gente está trabalhando dia e noite aí nisso para preparar a nossa proposta para participar junto com o Fluminense. Do Maracanã. Junto com o Fluminense, vamos participar da licitação do Maracanã. É importante falar isso, porque tem muita gente que acha que uma coisa exclui a outra, né? O Flamengo tendo um estádio, né? Ele abandona e sai de vez do projeto Maracanã. Mas na cabeça de vocês, vamos supor que o Flamengo vença a licitação do Maracanã, né? Como é que isso vai ser? É óbvio que daqui a 5 anos, né, a situação... Você teria que estar usando a construção o Maracanã, do estádio do Flamengo, até lá você vai usar o Maracanã. Quando o estádio Flamengo existindo, estiver pronto, como é que vocês pensam na utilização disso, assim? A gente pensa o seguinte, os jogos pequenos a gente vai jogar no Maracanã. E os grandes a gente vai jogar no nosso estádio. É assim? Que a ideia, imagino que já se falou, né? Do Libertadores e tal. De um estádio acima de 70 mil, né? É isso, assim, a capacidade? A torcida do Flamengo é muito grande, né? Assim, se for pra fazer, não dá pra pensar pequeno, né? Não dá. Cara... Assim, eu vou até aproveitar a sua presença aqui pra te fazer uma pergunta, se isso passa na cabeça de vocês, né? Quando imaginam isso. Porque eu na resenha de Rubro Negro, quando fala de estádio, eu fico viajando. Eu falo, o Flamengo é tão gigante, bota a média de Barcelona no Maracanã. A média do Flamengo no ano é acima de 50 mil pessoas no estádio. O Camp Nou tem 80 e... Até uma época aí o Camp Nou era o exemplo, e também lá na Alemanha, de ocupação, né? Taxa de ocupação, quase 90%. Estádio com mais de 100 mil, por exemplo, hoje, só nos Estados Unidos, acredito. No México tem o Azteca. Tem o Azteca, é verdade. Existe o pensamento de fazer um estádio grande, acima de 80, mas resgatando algum setor popular, tipo uma geral, que você possa botar uma galera ali, um número bom de 30 mil pessoas num setor que seja onde vocês podem... a gente vai fazer um estádio com todos os princípios modernos, a gente tem que faturar, é lógico, setores aqui, camarotes, mas um setor bacana, que você possa ali fazer um preço bom pro povão assistir. Existe isso? Sim, existe. Até o presidente Rodolfo Landim falou comigo esses dias que tem que pensar grande, tem que pensar novas fontes de receita. Então você tem várias fontes de receitas que podem ajudar a fazer o estádio, como naming rights, etc. Camarote, cadeira. Essa história do match day lá. Do BRB, quer dizer, você fazer abrir o capital de uma entidade de cartão de crédito e banco, né? Assim, tem várias coisas que podem ser feitas, que pode gerar receita nova. Mas ele disse, o Flamengo tem que ter um estádio grande. O presidente falou,
O Flamengo tem que ter um estádio grande, porque agora mesmo você falou o negócio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só tá fazendo estádio para 120 mil pessoas, 100 mil pessoas. Não dá para ter um estádio pequeno, até porque aí você acaba tendo que elevar o preço do ingresso. Não dá para fazer uma área mais popular, né? Porque é importante ter também, né? Né? Assim, eu acho que não tem como cobrar hoje em dia só valor baixo. Não tem. Assim, você não pode querer ter o Arrascaeta, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Cebolinha, etc. Todo o nosso time é muito Cobrando bom. R$5. E você não pode cobrar. Então, assim, eu entendo a torcida reclamar, mas, assim, não dá. Assim, não dá. Porque se o torcedor sair lá da arquibancada e sentar na cadeira do presidente, ele vai ter que fazer a mesma coisa que a gente tá fazendo, de vez em quando tem que cobrar. E se você for comparar o preço que o Flamengo cobra com o preço que o Corinthians cobra e o Palmeiras cobra, você vai ver que o nosso ticket médio, que é o preço médio do ingresso do Flamengo, é mais barato. Você pode ver, comparar a renda do jogo do Corinthians, foi a mesma do jogo aqui, só que aqui tinha mais 15 mil pessoas. Então, assim, não dá. Então, assim, mas se tiver um estádio de 120 mil pessoas, 100 mil pessoas, vai dar. Então, para ter um espaço mais popular, que quem é da galera mesmo não quer saber de cadeira, não quer saber, não. Vai pra lá, fica em pé, fica gritando o tempo inteiro. Né? Então, dá pra ter. pensar um estádio, então, mais 100 mil pessoas, assim? O Brasil voltar a ter um estádio com mais 100 mil? Dá. O Landim, assim, que eu acho que ele é um cara, assim, que é admirável, ele não pensa pequeno, né? Ele é muito responsável. Então, assim, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Tudo que ele faz, ele planeja. E quando ele erra, ele também planeja a correção. Ninguém acerta tudo, ninguém acerta tudo. Mas ele sabe que o Flamengo é muito grande. Se você pensar pequeno o Flamengo, você vai subaproveitar um negócio enorme que você tem na mão. Então, assim, o Flamengo deu uma destacada e foi muito graças a ele, porque ele olha grande, ele pensou grande e deu certo, entendeu? Então seria um estádio... Cara, olha só. Imagina um estádio para 100 mil... Isso aí, exatamente, com planejamento, com setores. Fazer um jogo num estádio desse, cara. Pô, nesse projeto, que ainda é uma coisa embrionária, que o presidente Landim tá tocando, só pra deixar bem claro, não existe dinheiro público nisso, né? Tipo, o senhor falou, se tiver uma aquisição de terreno, é o Flamengo que quer comprar o terreno. Sim. Se a história da cessão de uma área militar, que até o Bolsonaro falou, isso também não entra... Seria uma... Como é que isso funcionaria? Seria um anexo para o terreno caber? Ou tá dentro desse projeto mesmo anexar essa parte que é do Exército? Não, essa questão do terreno lá de Deodoro, né? Ele tá vendo agora, ele tá mais focado nesse terreno do gasômetro. A gente viu outros terrenos, tem possibilidade de Barra, de outros lugares ali próximos, do Deodoro, mas hoje ele tá focado mais em cima desse terreno. Não tem dinheiro público. Lógico que não tem dinheiro público. O que tem é o seguinte, o Flamengo tem essas receitas recorrentes que eu tava falando aqui. E com essas receitas recorrentes que a gente compete. Sim. Que a gente pode investir e pagar nossos jogadores e pagar as nossas despesas todas do clube. A gente não pode abrir mão dessas receitas e desviar ela para o estádio, porque a gente vai perder competitividade. Mas a gente tem questões e outras receitas que não são recorrentes, que são as que a gente quer deslocar. E tem as receitas vinculadas ao próprio estádio, como naming rights, cadeiras e não sei o que e tal. De propriedade. Né? E você tem essa questão do BRB, tem outras que eu também não posso ficar falando aqui. Tem o Morro da Viúva, né, que é um empreendimento que tem o Morro da Viúva, muito, né? Tem o Morro da Viúva. Nós temos 43 apartamentos lá, na base de 4 milhões de reais, faz a conta aí. Sorriu. Quem é bom de conta aí? Era da cozinha aí. 4 vezes 4... Vai lá. 170 milhões, dá pra ter uns 190 milhões de reais. Sim. Que a gente pode usar, né? A gente pode usar isso como moeda de pagamento de parte de um terreno, de alguma coisa. Então, assim, isso não é uma receita recorrente. Eu não vou tirar o salário de nenhum jogador. Então, eu posso botar. Então, também tá no pacote.